americana estava comendo uma tigela de chili quando ela encontrou um pedacinho de um dedo. Até aí, tudo bem. Mas o que era para ser uma história de um simples dedo acabou virando uma trama inacreditável. Esse é o primeiro episódio de O Que Rolou, um programa extra que eu vou fazer durante o mês de abril, toda quarta-feira nas bancas mais próximas de você. E por bancas, eu quero dizer aí onde você ouve podcast. Gostou do conteúdo? Que tal me apoiar? Vai lá em orelo.cc/casobizarro/apoios. Em março de 2005, Ana Ayala estava jantando num restaurante Wendy's, aquela rede famosa de fast food americana. Ela morava em Las Vegas, mas ela estava ali de passagem por São José, na Califórnia. A distância entre as duas cidades é de mais de 800 quilômetros, então ela estava bem longe da cidade natal dela. Ela estava ali de passagem e tal, ela entrou na Wendy's, foi pedir o jantar e ela estava comendo uma tigela de chili, quando ela mastigou algo um pouco diferente e cuspiu. Quando ela viu, ela ficou meio assustada, né? Não dava pra entender o que era. E aí ela chamou algumas pessoas, foi até o balcão para tentar entender o que era, e todo mundo ali começou a achar meio estranho, porque o que ela estava mostrando parecia um pedaço de um dedo, só que não dava para saber direito. O restaurante parou, eles chamaram a polícia, chamaram a ambulância, enfim, de tudo. Logo que um médico legista chegou, de cara ele atestou que sim, o tecido se tratava de um dedo humano. Ana ficou tão abalada emocionalmente que ela começou a vomitar e ela teve que ser amparada pelos funcionários. Gente, imagina a cena, né? Um profundo caos. Bom, uma notícia dessa em pouco tempo fez vários jornalistas correrem atrás dessa história. A Ana deu uma entrevista para a ABC dizendo que ela estava muito abalada emocionalmente, que ela estava chocada, que ela nunca imaginou viver algo assim. No dia seguinte, o porta-voz da Wendy's fez o seguinte pronunciamento. Todos os nossos funcionários têm 10 dígitos. Essa frase sozinha é um pouco engraçada, né? Mas o que ele quis dizer é que todo mundo tinha as 10 digitais. Não tinha ninguém faltando um pedacinho de dedo, né? Isso, gente, não é algo também que era difícil de investigar, né? Até porque, na noite do incidente, a polícia fez todos os funcionários mostrar as mãos. Todo mundo teve que ir lá mostrar as mãos e provar que não tinha nenhum pedaço de dedo faltando. E eles verificaram que realmente todos os funcionários tinham todos os dedos. Era o dedo da mão, tá? Então não precisou mostrar o pé, foi só mostrar a mão. Bom, o porta-voz também disse que nenhum fornecedor tinha tido qualquer problema e que por lei eles são obrigados a falar. E aí mais tarde eles soltaram uma declaração de que o funcionário que tinha preparado a comida da Ana tinha 10 anos de experiência no restaurante e que ele não sofreu nenhum ferimento no dedo. E que inclusive nenhum funcionário teve nada, sabe? Que eles estavam cooperando com a investigação, com a polícia, etc. E isso é normal, né, gente? Toda empresa, no rolê desses, procura se defender. E foi isso que aconteceu. Só que as pessoas estavam revoltadas, pegou muito mal pra Wendy, porque é o tipo de situação que acaba com a reputação da empresa, né? Então é claro que as vendas caíram horrores e as pessoas ficaram meio receosas. E não é que elas começaram a boicotá-las, só, acharam um dedo no restaurante, né? Vou ficar um tempo sem ir. Mas deixando essa história de lado um pouco, a gente precisa se concentrar num assunto muito importante. O dedo. Ou melhor, pedacinho do dedo. Gente, de quem é esse dedo? É de uma pessoa desaparecida? É de uma pessoa morta? É de uma pessoa que estava fazendo comida ali? É possível analisar o DNA? Tem digital? Então essa era uma outra situação que estava rolando paralelamente à investigação. Porque independentemente de entender como aquele dedo foi para lá, você precisava saber de quem era esse dedo. O restaurante foi fechado, o chili foi apreendido e o pedaço de dedo também foi levado para o laboratório. Tudo para ser periciado e analisado. Uma análise superficial ali, eles disseram que o dedo tinha 3,5 centímetros e que eles acreditavam tratar de um dedo de uma mulher, por conta da unha longa e bem cuidada. The woman who says she found a finger in her bowl of chili at a Wendy's in San Jose, California. We turn now to Ana Ayala and her attorney, Jeffrey Janoff, from Mountain View, California. This discovery about your chili. Well, as I was eating my chili, and I usually crack all my crackers and just put them in there, mix it all around, and started eating the way usually people eat. And suddenly I chew something that's kind of hard, crunchy, spit it out. At first I wasn't sure what it was. And as we started investigating, poking it, other people too, that's when we find that there's something that looks like a nail. Como
acabamos de ouvir foi o programa Good Morning America, né? Bom Dia América. O jornalista tá ali conversando com a Anna, com a vítima, né? Sei lá, com a consumidora que tava comendo o chili, encontrou o dedo, e do lado tá o advogado dela. E o jornalista pergunta, né, o que aconteceu, tal, ela narra como é que foi, o que eu já contei aqui, e ela conta também que quando ela se assustou com o conteúdo, né, ela pediu ajuda de outras pessoas, e meio que eles viram ali o que parecia ser uma unha, então por isso que eles souberam de cara que se tratava de alguma coisa estranha, né? Que se tratava de um tecido humano. E eu falo aqui do advogado dela porque aconteceu o seguinte. A Ana e mais 5 consumidores, né, que comeram o chili naquele dia, buscaram um advogado para processar o Wendy. E esse advogado se chama Jeffrey Janoff. Porque, assim, era um absurdo o que tinha rolado com ela. E assim, os outros não tiveram nenhum pedaço, né, de comida, assim, no chili. Mas, pô, se tinha um dedo mergulhado, vai saber o que mais tinha, né? Ou se tava tudo infectado, enfim. Então, eles estavam lá lutando pra tentar entender o que rolou. E o Jeffrey começou a dar várias entrevistas pra televisão e tal, falando que eles só queriam garantir que não acontecesse de novo. E outra coisa é que essa história tem uma carinha de lenda urbana, né, gente? Aquela carinha ali de... será que isso aconteceu de verdade? Então, o Jeffrey fez questão de, desde o início, pontuar que era verdade, que o legista examinou o dedo, que tinha provas e que os clientes estavam realmente sofrendo, que era uma situação trágica. Bom, um tempo depois, a análise forense mostrou que o dedo não foi cozido com os ingredientes do chili, que aquele pedaço de tecido não era consistente com algo que teria sido cozido com pimenta a 170 graus por 3 horas. Ou seja, aquele pedaço de dedo teria sido colocado no chili depois de cozido. E isso mudava tudo. A polícia de São José, então, se juntou com a polícia de Las Vegas e eles foram vasculhar a casa da Ana e do marido dela, o James Placencia. E eles esperavam encontrar vestígios de tecido humano, qualquer outra coisa, né, que eles tivessem na casa. Porque, pô, se eles tinham a posse daquele dedo, eles poderiam ter matado alguém, podia ter o resto do corpo na casa deles. Então, eles estavam lá para investigar. Só que eles fizeram uma busca na casa, fizeram uma busca nos carros e nada foi encontrado. Nem sangue, nem vestígio, assim, absolutamente nada. Nada, assim, assustador. A Wendy's tinha contratado uma série de analistas forenses para investigar de forma independente o que tinha acontecido. E, além disso, eles ofereceram uma recompensa de R$50 mil para quem tivesse alguma informação que levasse até o dono do dedo. Gente, é dólares, viu? Não é reais, não. A Wendy estava indo com tudo para cima da vítima, cada vez mais. E desde que esse caso foi pro ar, a Wendy sofreu danos materiais estimados em 2,5 milhões. Então, se tratava de um caso grave para eles. Não dava para só também pensar num acordo. Eles estavam querendo sangue, sabe? Eles estavam indo com tudo para cima da consumidora. Só que eles não conseguiam nenhuma informação que levasse até o dedo. E teve uma informação que eles receberam que disseram que a Ana tinha tentado dar um golpe numa pessoa. Essa pessoa supostamente ligou e disse assim, olha, a Ana tentou dar um golpe em mim em 2002. E que o James, o marido dela, estava envolvido. Aí, a Wendy recebeu essa informação, mandou para a polícia. A polícia foi investigar o casal e era verdade. Então, eles pediram a prisão deles, imediatamente. Ou seja, não tinha nada a ver com o dedo. Mandaram prendê-lo por ter tentado vender um trailer que não era seu, em 2002, e mandaram prender ele por atraso de pensão alimentícia e obtenção e uso de identidade falsa para evitar pagamentos de impostos. Gente, que surto! Do absoluto nada, os dois presos por coisas assim completamente diferentes, não relacionadas, e o dedo, né? O dedo nada. A Ana até retirou o processo que estava correndo contra a lanchonete, mas não foi suficiente. No dia 23 de abril, um mês depois dessa história começar, a Ana foi presa sem direito à fiança. Pouco tempo depois, foi a vez do James. A polícia tinha certeza pelas análises de que a Ana tinha fraudado, mas eles não tinham evidência nenhuma. A única coisa que eles descobriram é que eles já tinham cometido crimes no passado. Mas e o dedo? Da onde era aquele dedo? Era verdade? Não era? O chefe da polícia disse que as investigações estavam apontando para que o dono da Wendy's fosse o dono do dedo, mas depois a história foi desmentida e o mistério continuou. De quem é esse dedo? De quem é esse dedo? De quem é esse dedo? Tá, de quem é esse dedo?
esse mistério continuou, mas não por muito tempo. Se por um lado os bonitos estavam presos, por outro a Wendy continuava com a reputação baixíssima, porque eles não foram presos por causa da fraude da Wendy. Eles foram presos por outros motivos. Tava pegando, inclusive, mal pra Wendy. Tava assim, ó, encontraram o dedo no negócio, a Wendy foi lá, achou um monte de coisa, a mulher foi presa, o homem também. Sabe, tava ficando uma situação, assim, insalubre. Então, a Wendy resolveu aumentar a recompensa pra $100 mil. $100 mil, gente, mais de R$500 mil. Pra quem levasse até o dono do pedaço do dedo. E foi aí que aconteceu uma reviravolta. Uma mulher identificada como Sarah, lá do estado de Nevada, né, ou seja, de Las Vegas, sofreu um ataque de um leopardo e perdeu um dedo. E ela disse que quando ela viu na TV o pedaço do dedo, ela reconheceu que era o dedo dela. Então a polícia coletou amostras de DNA dela, eles fizeram o exame, e a resposta chegou. Negativa. O pedaço de dedo não pertencia a essa mulher. Não foi dessa vez que você ganhou $100 mil, Sarah. Mas tenta na próxima. De qualquer maneira, a gente precisa dizer que a Sarah teve bastante sorte. Porque ela lutou com um leopardo e ela só perdeu um dedo. Mas enfim, essa não é a história. Voltando para nossa história, em maio, a polícia finalmente recebeu uma pista anônima de que o dedo seria de alguém ligado ao James, ao marido da Anna. Gente, como assim? Como assim? Na verdade, o que aconteceu? O chefe do James ligou lá e falou assim, alô, Wendy, eu tenho uma informação. O James, né, esse cara que foi preso aí e tal, que é marido da Anna, e disse assim, ó, o negócio é o seguinte, eu fui chefe do James e do Brian, tá? Os dois trabalhavam juntos, pra mim, e o Brian teve o dedo amputado num acidente de trabalho em dezembro de 2004, né, do ano anterior. E a polícia falou, bom, essa informação aí é boa, hein? Parece que essa info aí funciona. Aí a polícia foi até o Brian, conversou com ele, fez um exame de DNA e confirmou que sim, o tecido pertencia ao Brian. O cara tava vivo, tranquilão, só tinha perdido um pedaço de dedo num acidente. Até aí tudo bem. Agora que eles tinham essa informação, eles desconfiavam de que então parece que realmente rolou uma conspiração pra fraudar o Wendy. Só que eles precisavam saber se o dono do dedo tinha participação nisso. Se o Brian tinha dedo nisso. Desculpa, gente. Não resisti. E o que acontece? O que eles descobriram? Gente, é chocante. O Brian teve sim o dedo decepado num acidente de trabalho. E ele foi pro hospital, ficou de boa e show. Tratou o dedinho e tal. E ele achou divertido, achou de bom tom levar o pedacinho do dedo dele no trabalho. Tipo, oi galera, olha meu dedo decepado aqui. Lembrando que não é o dedo, tá, gente? Eu tô falando dedo, mas é um pedacinho de dedo. É 3,5 cm de dedo, tá? Faz as continhas aí, é um quê? Um quarto do seu dedinho? Eu não sei entender direito, mas é um pedacinho de dedo, não é um dedo inteiro, não. E aí ele levou o dedo dele, né, e falou assim, oi, galera, esse aqui é o meu dedo, kkk. E aí todo mundo riu, se divertiu. E aí o que acontece? O James estava no trabalho nesse dia, né, eles eram brothers. E nessa época o Brian tava devendo $100 pro James. E daí ele falou, pô, cara, você não quer me dar o seu dedo aí? Não vai usar ele pra alguma coisa? Ele falou, não, tranquilo. Ah, então você não quer me dar esse dedo? A gente fica kit. E o Brian falou, pô, cara, demorou, leva esse dedo aí. E aí o James levou pra casa o dedo. E 3 meses depois, o dedo ficou famoso internacionalmente. Sim, gente, é inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu. O dedo foi uma dívida de jogo, mentira, mas o dedo foi um presente, não sei, uma troca, uma dívida, não sei dizer. Você venderia o seu pedaço de dedo por $100? Eu achei baixo, eu confesso que eu achei baixo. Mas eu também acho que o Brian só queria se livrar daquela dívida, né? Ele falou, cara, eu não tenho essa grana, foda-se. O cara quer um pedaço do meu dedo? Esquisito, mas vou dar, né? Aparentemente é isso aí. Bom, depois dessa tour ficou difícil pro casal, né, dizer que eles não eram culpados. Então, ambos se declararam culpados. Em setembro de 2005, a Anna recebeu uma sentença de 9 anos e o James de 12 anos. A Wendy teve seu nome limpo e os clientes voltaram a frequentar. Deu tudo certo. Depois de presa, outras coisas foram descobertas sobre a Anna, que ficou conhecida como a Chili Finger Lady. Chili de pimenta, né? Chili que ela comeu, finger de dedo
e Leire, né, de Leire. E o que descobriram dessa mulher? Ela já tinha processado algumas empresas, como El Polo Loco, General Motors e a Goodyear. Ou seja, essa mulher era viciada em processar empresas. E aí, né, somado a isso, tinha essa nova tentativa de fraude aí com o dedo. 4 anos depois, em 2008... a Anna foi solta por bom comportamento. Só que em 2012 ela voltou a ser presa por mentir para a justiça. O que aconteceu? Ela disse que o filho dela tinha sido baleado por 2 homens numa tentativa de assalto. Mas a verdade é que o Guadalupe Reyes, que é o filho dela, atirou em si mesmo acidentalmente. O Guadalupe estava em liberdade condicional por conta de um roubo, né, que ele tinha participado. Por isso ele não tinha permissão para posse de arma. Então a Anna acabou inventando para acobertar ele, né? Tipo, já que o meu filho não pode, tipo, porque ele ia ter que ir pro hospital, né? Porque ele deu um tiro em si mesmo. E aí, quando você tem algo assim no hospital, você é obrigado a chamar a polícia, explicar e tal. E aí eles resolveram mentir para poder acobertar ele, né? Porque ele não tinha permissão para ter posse de arma. Mas não deu certo e ambos foram presos e receberam uma sentença de 2 anos de prisão. Então, supostamente, em 2014, ela estaria solta. Em setembro de 2018, a Anna deu uma entrevista para a CBS e ela resolveu revelar um segredo. Ela disse a seguinte frase: "Fui eu que cozinhei." Sim, gente, depois de 13 anos, ela decidiu contar, assumir, né? Eles tinham declarado o culpado, mas eles nunca tinham falado sobre isso. Então, 13 anos depois, ela decidiu contar a verdade, que ela preparou o pedaço do dedo na casa dela, em Las Vegas, esquentou ele e tal, cozinhou o dedo, e depois ela dirigiu até São José, até Wendy's, e jogou dentro do Chile. Na mesma entrevista, ela pede desculpas para Wendy de novo, diz que ela foi ridicularizada na cadeia, que ela aprendeu a lição, que ela tá arrependida, e que agora ela só quer seguir a sua vida de boa.